Pessoal, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Rua, do Brasil País Digital. Essa é a nossa 10ª live. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial para bater esse papo todo com a gente aqui, a Maíra Rabi Morad, que, além de qualquer coisa, é uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, e que já na faculdade, quando a gente se conhecia, quando a gente se conheceu, ela ingressou na Companhia de Talentos, uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do Brasil, e começou a desenvolver aí, eu sempre identifiquei ela como uma inconformista em relação ao mundo do RH tradicional, e RH e educação, para mim, são sinônimos, né? Não dá para você pensar em carreira sem pensar em educação. E ela foi avançando na carreira dela, né? Saiu da Companhia de Talentos, continua lá ainda no conselho, mas saiu formalmente da empresa como CEO. Ela começou, acho que, como trainee ou como analista e terminou como CEO. Foi para um grupo educacional importantíssimo do Brasil, um dos maiores, o Grupo Adtalent, também com esse inconformismo de tentar mudar a cara da educação do Brasil. E de lá, agora, hoje, está na UTech, que ela vai contar para vocês um pouquinho sobre essa experiência também, que revoluciona a forma como o ensino é feito, principalmente nas áreas aí, relacionadas com engenharia. Má, muito feliz de ter você aqui. Obrigado por ter aberto a sua agenda para a gente bater esse papo. E eu queria já começar fazendo uma pergunta que eu acho que ela vai balizar um pouco as que vêm depois. Esse é um debate informal, fica à vontade, sem nenhum tipo de ritual aqui. A gente tem 1 hora e vamos ver como é que a coisa flui. Eu queria falar de carreiras, eu queria falar de educação do futuro, queria falar da sua percepção, ouvir um pouco a sua percepção em relação à forma como a educação tem sido impactada na pandemia. Mas a primeira pergunta, considerando, né, esse seu perfil inconformista, como é que você vislumbra? Porque assim, eu vejo muitas tentativas de universidades, escolas, de remodelarem o seu currículo, de buscar trazer, né, o ensino contemporâneo, né, para uma metodologia contemporânea, para que as pessoas, de fato, as pessoas saibam conviver com a teoria e a prática de uma maneira muito mais próxima, né? Muitas faculdades vendem essa proximidade com o mundo dos negócios, mas a gente sabe que o foco lá é muito acadêmico, é muito estrito sensu. Isso, quando a pessoa se forma e vai para o mercado de trabalho, ela tem um gap gigantesco, ela tem dificuldade, né, de dar os seus primeiros passos de uma maneira integrada com aquilo que ela aprendeu na faculdade. Então, como é que você vê a evolução do ensino no Brasil nos últimos anos e as perspectivas para o futuro, quando a gente pensa que o mercado de trabalho quer cada vez mais pessoas criativas, pessoas disruptivas, que integrem tecnologia no seu dia a dia. É isso que as grandes escolas de negócio estão formando hoje em dia? Então, oi, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Bom, então, começando, assim, é uma pergunta com um monte de respostas, né? Um monte de temas aí dentro da mesma resposta. Acho que a primeira coisa que vale a pena a gente pensar é o seguinte, né? A gente imagina que o ensino superior, eu vou falar primeiro do ensino superior, deveria ser o quê? Qual que é a função, né, do ensino superior? Ou como o Christensen gosta de falar, qual é o job to be done, né? Qual é o serviço que o ensino superior deveria entregar ao teu cliente, que é o aluno, né? Na minha cabeça, e eu achava que era assim, deveria ser um preparatório para o mundo do trabalho. Faz sentido? Certo? Por que eu faço ensino superior? Para me preparar para o mercado de trabalho, para a carreira que eu escolhi, seja qual for. Na prática, a lógica e a dinâmica do ensino superior é muito mais um ensino médio sênior do que um preparatório para o mundo do trabalho. Quer que eu te fale por quê? Pensa bem, ó. Em todos os lugares do mundo, todas as faculdades que eu conheço têm primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Igualzinho é no ensino básico, no ensino médio. O que você tem que fazer para passar de ano no ensino superior? Você aparece 75% do tempo, não bate no amiguinho, não gospe no professor, tira a média e passa de ano. Quando? Todo ano. Quem? Todo mundo que fizer isso. Agora, vamos imaginar que isso deveria estar te preparando para o mundo do trabalho. Imagina que no mundo do trabalho você só aparece 75% do tempo, você não vai, você faz a média, não bate no seu colega de trabalho, não gospe no seu chefe, e o que vai acontecer com você? Você vai ser promovido?
você vai ser demitido, né? Então, a própria lógica, né, do jeito que o sistema funciona já não é um preparatório para o mundo real do trabalho. Por que é tão difícil mudar, né? A tua pergunta, por que a coisa é do jeito que é há tanto tempo? Isso não é no Brasil, tá? Isso é no mundo inteiro, assim. Claro que existem ilhas de inovação, posso citar vários exemplos aqui que estão tentando, ou estão conseguindo fazer coisas de maneira diferente. Mas por que é tão difícil inovar em educação? E o que eu vou falar agora vale para o ciclo todo, do ensino básico ao ensino superior. Tá? A primeira coisa, Fábio, é assim, inovar, você tem que ter apetite para risco. Em educação, começa no ensino básico e vai para o ensino superior, o apetite para risco é baixo. Quantas vezes você quer que qualquer um dos seus filhos faça um ensino médio? Você quer errar no ensino médio dos seus filhos? Você quer acertar, você quer que ele faça uma vez só e que seja o bárbaro, né? Você quer errar no ensino, na alfabetização da fora? Não quer, a gente quer acertar. Então, isso começa lá e isso é herdado pelo ensino superior, que já deveria ter uma lógica um pouco diferente. Então, o apetite para risco é muito baixo. A inércia, que é o segundo fator, é gigantesco. Por que a inércia é gigantesca? Primeiro porque, à medida que o apetite para risco do cliente, né, seja o pai ou o aluno, é baixa, tá? A escola é um dos únicos setores hoje que tem reserva de mercado. Todo mundo vai para a escola, alguma, nem que seja pública. Você é obrigado por lei, por exemplo, no Brasil, a mandar seu filho para a escola. Então, você vai achar alguma escola, né? Então, assim, se o setor inova, se não inova, a gente pega, por exemplo, compara com o setor de mídia. A televisão não conseguiu se atualizar no seu modelo de negócio, no seu formato, no conteúdo on demand. O que aconteceu? Surgiram outros disruptores aí desse setor. No ensino, não, porque você é obrigado a escolher algum e tem barreira geográfica. Pô, eu posso amar uma escola em Brasília. Eu moro em São Paulo. Eu vou ter que escolher uma escola num raio de distância, né, para os meus filhos estarem. Então, a inércia é gigantesca, o apetite para risco é muito baixo. Terceiro ponto, o jargão do ensino superior fala que é o seguinte, eu vou usar um termo meio chulo aqui, tá? GUSP e GIS, ou seja, professor em sala de aula, no Brasil, entrando e dando aula ali para 60, 80, 100 alunos, é muito barato. Certo? Então, tem uma barreira de custo também. Inovar custa muito caro. Então, eu acredito que são esses três fatores que impedem o ensino de inovar na velocidade que ele poderia e, principalmente, que ele precisa. Respondi? Não tem super, mas assim, vamos continuar aqui. A gente não tem um elemento imponderável que, infelizmente, obrigou ou está obrigando as escolas a pensarem diferente, que é, né, o coronavírus, essa pandemia que faz com que, de uma hora para outra, todos tenham que adotar o online, que num primeiro momento é de uma forma atabalhoada, não sabe-se bem como, mas o tempo vai passando, já estão falando em estudo híbrido, e na escola dos meus filhos, por exemplo, no primeiro momento, eles emprestaram os laptops que eles usavam na escola para que as crianças usassem em casa. Agora eles dizem, não, como a gente vai voltar, devolvam os laptops e comprem laptops para eles, porque eles vão precisar dos laptops. Estão se adaptando. O apetite para o risco, de uma maneira forçosa, aumentou ou vai aumentar, e isso vai sei lá, auxiliar esse processo, né, de um salto qualitativo no ensino do Brasil e do mundo? Então, acho que vou dividir minha resposta em duas partes. Assim, eu acho que um evento como o que a gente está vivendo agora força a mão, né, no sentido de obriga todo mundo a falar, tá bom, se ninguém pode, se não tem circulação social, como é que a gente sustenta o serviço de ensino, seja público ou privado, dentro desse contexto? E cada um aí luta com as armas que tem, né? Então, uma escola que tem mais recursos consegue disponibilizar conteúdo, computadores. A escola das minhas filhas, por exemplo, elas já tinham tablets, porque já era requisito da escola, enfim. Então, cada um briga aí com as armas que tem. Mas o que é inegável? Nenhuma escola de ensino básico, nem aquela que já tinha plataformas estruturadas e tal, estava preparada para essa transição. Isso aqui que a gente está vivendo, nem no ensino básico e nem no ensino superior, não é homeschooling. Não é homeschooling. Também não é EAD, tá? O que a gente está vivendo? É um ensino presencial transmitido online, que não tem a lógica pensada para o digital, que não tem os recursos pensados para o digital, que não tem a dinâmica, o tempo de resposta do digital. Então, é uma solução, vou chamar assim, mesmo a melhor delas, mesmo Harvard está lutando aí com essa questão,
É uma solução adaptada do presencial para o ensino online. Isso significa que a qualidade cai. O ensino presencial é feito para ser presencial. Agora, existe ensino digital de qualidade, ou omni-channel, né, ou multicanais, um ensino que seja pensado para funcionar nessa lógica omni? Pô, super tem, um monte por aí, vários exemplos. Inclusive fora do setor regulado, ou seja, cursos livres, empresas que são mais nativas digitais. Agora, não é o que está acontecendo agora. Agora é uma adaptação para a gente dar conta de um momento difícil, complexo e novo para todo mundo. Tá, mas é um momento que deve perdurar por mais algum tempo e provocar mudanças concretas no longo prazo. Você vê o sistema educacional brasileiro, depois que saiu do primeiro choque, porque você falou, jogamos, né, o presencial para o digital e seja o que Deus quiser. Isso. Você vê instituições, inclusive a instituição que você trabalha, olhando para frente e entendendo que essa é uma modalidade que vai ser explorada majoritariamente na maior parte dos casos? Eu acredito que sim. Se as instituições de ensino usarem esse momento para repensar o seu modelo educacional, no sentido de, olha, vamos adotar que nós seremos híbridos, por exemplo. Essa será a nossa proposta daqui para frente. Então, vamos estudar, se preparar, se planejar, se organizar para fazer essa transição. Eu também não acho que vai ser imediatamente. A gente vai voltar da pandemia, se é que isso vai existir, esse momento de volta, e automaticamente vai ter ensino híbrido, não de qualidade. Agora, eu acho que essa experiência rompeu barreiras de todos nós em tudo. A minha mãe não comprava online, hoje ela compra, né? Eu tinha resistência de comprar um monte de coisa online, hoje eu compro, pegando outro setor da vida, né? Que é o consumo, o varejo e tal. Então, eu acho que forçou a nossa mão em experimentar e testar coisas. Agora, se eu virarei uma consumidora online para sempre, não sei, né? Vai depender de um monte de coisas. Mas se as escolas poderão adotar um modelo híbrido, eu acho que sim, mas eu também não acho que vai ser automático. Acho que vão ter que se reorganizar para isso. E tem um outro ponto, Fábio, que eu acho super relevante, assim, acho que a gente olha muito para o modelo norte-americano de ensino superior, né? Uma referência para o mundo inteiro, né? Grandes escolas estão lá. E muitas estão falando de não voltar esse semestre que vai entrar, né? Vão começar o ano letivo, que lá começa em agosto, com aula online. Só que o custo é do presencial. Então, você imagina um aluno que paga $55 mil de tuition para estudar em Harvard e vai ter que fazer aula online, né? Então, assim, vai haver também um questionamento de toda essa estrutura de custo, desse modelo financeiro, né, de grandes instituições. Então, acho que muita coisa está por vir ainda. Então, mas sim, de novo, no primeiro momento é online transpondo o físico para o digital. Sim. No segundo momento é um online gamificado, com plataformas estruturadas de uma maneira que não necessite necessariamente a presença direta de um professor o tempo todo. Então, o staff da faculdade, das escolas, ele vai ser, de certa forma, realocado. Né? Alguém quer entrar aí? Alguém quer falar aí? Espera só um segundo. Estou fazendo uma live, filha, não posso falar agora. Você chamou o verdadeiro? Ele cancelou? Não. Está chegando. Desculpa. Essa... Posso pegar o corredor? Não. Essa é a realidade da mãe home office, né? Perdão. Eu acho que sim, vai haver uma reorganização de custos, né, geral, assim, acho que vão ter que repensar mesmo os modelos, mas também, Fábio, abre-se um monte de oportunidades, né? Se você tem, por exemplo, a possibilidade de ter ensino híbrido, por que o professor ele não tem mais que estar fisicamente no lugar? Então, por exemplo, na UTech, que é o projeto que eu estou agora, à medida que a gente tem boa parte do nosso conteúdo de aula, né? A instrução, eu vou chamar, não é nem a aula, a instrução sendo feita de maneira presencial ou remota, por que eu tenho que ter um professor só brasileiro ou só de São Paulo? Por que eu não posso ter professores que estejam em qualquer lugar do mundo, seja fazendo um pós-doutorado ou dando aula em universidades fora ou dentro do Brasil em outros estados? Permite você acessar um pool de talentos, né, numa escala global. Isso vale para o mercado de trabalho em geral, não só vale para o mercado de trabalho em geral, exatamente. Então, mas você entende que para isso acontecer, eu tenho o privilégio de estar trabalhando numa organização que está nascendo na pandemia, então eu já estou pensando como o mundo será. Agora, em organizações que não nasceram na pandemia, a esmagadora maioria, não adianta só falar agora eu vou contratar gente em todo lugar do mundo. Tem uma mudança o quê? De modelo mental, de processos, de cultura, de organização para fazer isso acontecer, né? E a mesma lógica que vale para as escolas. Não vai ser automático. Agora a gente contrata em qualquer lugar no mundo, vamos botar um anúncio no LinkedIn. Não vai ser assim, né?
porque isso implica em coisas, uma lógica diferente de trabalho, de construção de confiança, de vínculos, contratos, enfim, é uma reorganização. Então, eu vejo um hiato, então, uma volta mais próxima do que era, e aí fala, tá bom, agora o que a gente aprende com tudo isso, como é que a gente se reorganiza, né, organizacionalmente, as empresas de maneira geral. Não, concordo, assim, entendo a questão do hiato, mas muita gente sempre, né, entende ou vê a pandemia como o impulsionador dessas mudanças, e de fato foi. Sim. As mudanças essas que começaram lá atrás. Não Sim. tem nada que está acontecendo agora que 3 meses atrás já não existia. Né? Então, esse Perfeito. acelerador, né, eu acho que vai ser a trancos e barrancos que a gente vai atingir outro patamar, mas se a gente pode tirar alguma coisa boa dessa pandemia, eu acho que é isso, né? Essa forma de fazer com que a gente pense diferente, obrigatoriamente, para poder sobreviver, mas a partir desse pensamento diferente, num primeiro momento assustado, construir uma estrutura sólida para que a gente chegue num outro patamar. E as grandes mudanças, se você pensar, né, boa parte das grandes inovações e mudanças de paradigma que a gente viveu no mundo são mudanças de paradigma e transformações que vieram a partir de choques, né? Choques sociais, choques culturais, momentos de guerra, por exemplo. Enfim, a gente não precisou viver uma guerra, mas talvez a gente precisou viver um evento de escala global. Fazia muito tempo que a gente não tinha um evento de escala global, né? Algo que é verdade em muitos países do mundo ao mesmo tempo, e todo mundo olhando para o mesmo tema, né? Talvez a última vez que a gente tenha feito isso tenha sido, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, que o mundo inteiro parou para olhar para um único tema, né? E isso acho que mobilizou os governos, a sociedade de maneira geral, de uma maneira que há muito tempo não acontecia, né? E obrigou de novo a quem não tinha adotado ainda alguns comportamentos, né? E eu não estou falando só da questão digital, eu estou falando de biossegurança, por exemplo, né? Se você vai em países mais populosos, onde a densidade populacional é maior, qualquer país asiático, por exemplo, você vai para a China, Hong Kong, para o Japão, para Tóquio, você vê, as pessoas já usam máscara o tempo inteiro, né? As pessoas por quê? Porque ali existe um avanço nesse sentido. Então, e também acho que nenhum desses comportamentos de distanciamento social, algumas coisas vão vir para ficar, né? E não tem nada de errado, é só um choque, né, para a gente. Mas quando você fala, né, desse evento de grandes proporções que fez com que o mundo inteiro parasse para refletir e de fato está, você vê alguma iniciativa global ou regional que esteja colocando educação no centro do debate, olhando para frente? Ou está cada um correndo atrás do seu próprio rabo e precisamos adotar o digital e a revolução está aí, vamos abraçar o que tiver e vamos nos diferenciar dessa forma? Eu acho pior, eu acho que não estamos nem nessa fase aí, ainda que um pensamento ainda que desorganizado e desordenado do que faremos. Eu acho que ainda está todo mundo tentando entregar, né? Entregar o hoje, assim, meio que entregar o hoje. Agora as escolas mais de ponta estão começando a pensar, tá bom, e agora que acabou o semestre, né, letivo, que acabou de acabar, como é que a gente se organiza para o próximo semestre ou para o próximo ano letivo, se é no caso do hemisfério norte, né? Mas, assim, mesmo as grandes escolas, com quem hoje eu tenho o privilégio de conviver, com os reitores, com os professores, por conta do projeto que eu estou, também estão repensando, também estão perdidos, vamos dizer assim, não tem uma estratégia ainda muito definida. E como o sistema, ele tem sistemas de regulação muito diferentes, ou seja, o Brasil é abraçado pelo Ministério da Educação, que pauta algumas coisas, né? Que por acaso está sem ministro há meses, né? Então, isso também deixa o processo complicado. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu falo dos Estados Unidos porque é para onde todo mundo olha quando fala de ensino superior. Não existe a figura do Ministério da Educação. O que existem, a regulação ela é feita de forma completamente diferente. Então, também eu acho que um aprendizado que eu tive nessa pandemia da minha observação é o quanto articulações mais associativas ou governamentais fazem falta para a gente, né? Para a gente ter um lugar, um espaço, uma estrutura de consolidação de ideias e estratégias, porque muito da nossa insegurança, a nossa insegurança é metade medo de pegar Covid, metade incerteza em relação ao que vai ser o dia de amanhã, da dinâmica de vida, né? Porque tá todo mundo, os governos estão perdidos, e isso não é só no Brasil, né? Eu acho que isso é em todo lugar, tem bons exemplos por aí, mas tem muito mais maus exemplos do que bons exemplos. E tem os péssimos exemplos também. Não vou entrar nesses detalhes.
Não. Mas, você fala que a sua instituição, a UTEC, nasceu digital, nasceu, né, na pandemia, praticamente, Sim. e que está se dando o luxo de ver o mundo de uma outra forma. Perfeito. Como é essa forma? Então, a primeira coisa é que eu acredito em educação que tenha propósito de impacto real. Tá? A lógica da educação do ensino superior é assim, eu aprendo, aí eu testo um pouquinho fazendo estágio e um dia eu aplico. Né? A lógica que a gente está partindo é uma lógica não só de impacto real, mas impacto atual. Então, nosso currículo não tem disciplinas. Nosso currículo não tem disciplinas. O nosso currículo é todo estruturado em projetos. Projetos quais? O MEC reconhece isso, porque o fato de eu ensinar conteúdos, a gente organizou por disciplinas, porque sim, e ficou todo mundo fazendo copy-paste, copy-colle desse modelo. Em nenhum momento o MEC diz que tem que ter disciplinas. O que ele diz é o seguinte, esses são os conteúdos e as competências que os alunos precisam sair sabendo. Como você organiza isso é uma decisão institucional de cada escola. Mas, de novo, fazer por projeto, como a gente está fazendo, leva muito mais tempo, custa muito mais caro, dá muito mais trabalho. Então, a primeira coisa é impacto real. O que não falta no mundo é problema difícil para ser resolvido. Né? Sabe o que eu fico morrendo de dó? Às vezes eu vou nas grandes universidades aqui no Brasil, principalmente, e olha você entra numa biblioteca, Fábio, tem aquelas milhares de teses de mestrado e doutorado, horas e horas das pessoas dedicadas. Quem lê aquilo? Quantos são aplicados? Quantos são utilizados? Eu sei que tem um monte que óbvio que tem. E eu não estou desvalorizando o valor da pesquisa. Agora, imagina se a gente pudesse trabalhar, botar toda essa energia, essa inteligência na solução de problemas reais que não faltam no nosso país. Então, a primeira coisa é impacto real e atual, na atualidade e não um dia. Acho que o segundo ponto é uma proposta formativa. A gente nasce apostando que o currículo vai acontecer duas coisas, né, com o diploma. O primeiro, ele vai viver um processo de se transformar, viver o que o Spotify fez com o mercado da música, né? Porque eu e você, e aposto que um monte de gente está assistindo, a gente é da época do CD. Lembra que a gente comprava CD e ouvia CD no carro? O CD é o seguinte, 19 músicas que você não quer ouvir, para uma que você quer, que é aquela que você gosta, pagando R$ 29,90. Não é isso que é um CD? Não era assim um CD? Né? Como que é hoje? Hoje você monta uma playlist por assinatura, como um Spotify da vida, com o quê? Só com música que você quer, né? Precisa explicar mais? Não. Então, eu acredito que isso vai acontecer com o currículo, com o diploma também. O diploma é um agregado de conhecimentos no formato de disciplinas, um monte de coisa que você precisa saber, não precisa saber e algumas que você precisa. Então, eu aposto que a gente tem que estar pronto na UTEC para ensinar. Se a gente for ensinar o que ele pode aprender em qualquer lugar, a gente não precisa nascer. Então, a nossa proposta tem que ser formativa. A experiência, aquela experiência de aprendizado por projetos, convivência, competências comportamentais, tem mais valor do que o conhecimento em si. Esse é o ponto. Total, acho genial, revolucionário. Eu adoraria que todas as escolas pensassem assim. Eu sempre me ressenti com o fato de ter que aprender coisas que eu não tinha o menor interesse. Porque você tem uma carga de conteúdo XYZ que é exigida pelo MEC, então você tem, né, as matérias obrigatórias e as eletivas. As eletivas você escolhe o que você quer, as obrigatórias você tem que fazer. Isso ainda é assim? Isso tem flexibilidade? O que me falaram a vida inteira não vale? O que te falaram a vida inteira, como tudo é uma interpretação da verdade, né? Então, assim, existe, claro, esse documento que o MEC tem para cada um dos cursos, que é um documento, muitas vezes, muito bem feito e escrito, chamado Diretriz Curricular Nacional. Ali ele lista as competências, ou seja, o que o aluno precisa saber fazer à medida que ele se forme. Para isso, ele tem que ter um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. É isso que o MEC diz. Só que, lembra, é muito mais fácil organizar isso em disciplinas, organizar isso em salas de aula com 30, 40, 50 alunos e um professor, porque isso é efetivo do ponto de vista logístico. Mas é necessariamente a melhor forma de ensinar e aprender? Não. E definitivamente não é a única, né? Definitivamente não é a única. Agora, de novo, vai se repetindo, né? Reproduzindo o modelo até que alguém levanta a mão e fala assim, mas e se a gente fizesse diferente, tal. Agora, pode dar tudo errado, tá? E a gente tem muita consciência de que a gente está fazendo um negócio bastante diferente. A gente foi pesquisar, fazer benchmarking numa faculdade nos Estados Unidos chamada Olin College, que é uma faculdade de engenharia que fica na região de Boston também, fica pertinho ali de Babson, enfim. E é uma escola que é referência em ensino por projetos. E mesmo o Olin, que é referência em ensino por projetos, tem disciplinas.
Então, a gente está fazendo um negócio bem ousado mesmo. Mas em linha com... E aí, o presidente de Olin, que é o atual, acabou de sair de lá, ele me ligou e falei, e aí, você vai fazer o quê, né? Porque ele é um senhor, assim, mas com bastante energia. Ele falou assim, eu tô indo para o MIT. Eu falei, que legal, você vai dar aula? Ele falou, não, eu vou Olanize the MIT Curriculum. Ou seja, ele vai trazer a dimensão de projetos para uma das principais escolas de referência de engenharia no mundo. Ou seja, trazer o impacto real e atual para o ensino é algo que, inclusive, as mecas estão olhando em como fazer. E aí, para terminar, eu acho que tem mais 2 elementos dessa educação do futuro que eu vejo. O primeiro é, cada vez mais, trazer um componente de aprendizado autodirigido, né? Então, ou seja, ajudar o aluno a descobrir o que ele quer aprender, que é um pouco do interesse que você falou, eu quero aprender isso, e aí oferecer de uma maneira organizada oportunidades e experiências que permitam que ele aprenda sem ter um professor fazendo falta, sem ter alguém cobrando. Então, aprendizado autodirigido. E, por último, eu acho que a gente vai ver cada vez mais uma horizontalização do processo de ensino-aprendizagem, porque você está vendo isso no Brasil País Digital, o conhecimento está, principalmente em tecnologia, que é a nossa área, está se desenvolvendo de maneira muito descentralizada. Então, não necessariamente o professor tem a informação mais atual. Às vezes é o aluno que está no mercado, que está na fronteira, né? Então, eu vejo também mais uma horizontalização de comunidade de aprendizagem do que o professor e o aluno, né? Numa relação mais horizontal, mais vertical. Isso eu observo, até olhando no mercado de trabalho norte-americano, é que as empresas não contratam mais o currículo, elas contratam competência. E assim, cada vez mais, né? A tal da gig economy, né, prova isso. Uhum. Você é um cara que sabe programar para a indústria farmacêutica, você é um especialista nisso. Você não tem graduação nenhuma, mas você tem um skill que os caras precisam. E é esse skill que está sendo valorizado. Essa estrutura por projetos, ela se espelha de alguma forma na gig economy? Tem sim uma relação, né, com essa história porque para ser por projetos ela precisa ser por competências. O que significa isso? Então, o que é competência? Né? Um conjunto de conhecimentos, habilidades, sei fazer, sei saber, sei fazer e atitudes, quero fazer. Sei saber, sei fazer, quero fazer, certo? Então, o currículo é por competências, ou seja, não importa só o que você sabe, importa como é que você sabe fazer e quer fazer. Então, é esse conjunto aí que a gente trabalha, no formato de projetos. E por que é possível? Por que isso acontece em tecnologia mais rápido do que nos outros setores? Primeiro, por causa da velocidade, né, que a tecnologia se desenvolve. Segundo, porque a demanda é muito maior que a oferta. Então, quando a demanda por gente do que a oferta, gente, você começa a falar, bom, vamos ter que ser criativo aqui, porque se eu exigir formação em ciência da computação, não tem, aí é que não vai ter mesmo talento suficiente para a gente contratar. Então, se flexibiliza mais. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais relevante, assim, tecnologia altamente demonstrável. Você quer saber se o cara sabe escrever um código, a menina sabe escrever um código? Escreve o código aí que eu quero ver. Né? Então, é muito demonstrável. Quando você fala, por exemplo, de administração, é demonstrável, mas até um certo ponto. Tem coisa que não é, tem coisa que você precisa de longo prazo para construir, que estratégia. Então, é mais difícil de demonstrar. Então, acho que essa combinação faz com que tecnologia seja, no final das contas, um vetor de transformação da educação, né? O ensino de tecnologia, porque ele acaba estando nessa fronteira da gig economy, por exemplo. É interessante, você falou de ciência da computação, né? É uma disciplina tradicional, que há muitos anos se ensina. E a gente percebe que cada vez menos, né, as disciplinas tradicionais têm tido espaço para o desenvolvimento das tecnologias da fronteira do conhecimento, né, desse século, das próximas décadas do século. A criação de novos cursos, a formação de novas pessoas que hoje talvez não tenham nenhum locus específico para se enquadrar, é algo que uma instituição como a sua está pensando? Tipo, tem as eu vou criar cursos que não existem, eu vou formar pessoas para funções que daqui 10 anos vão ser relevantes para a vida deles. Perfeito. Então, isso a regulação não permite, tá? Eu preciso ter cursos que existam. E por 2 motivos. Primeiro, porque a regulação exige, e segundo, porque o mercado entende. Tanto o aluno entende o que é ciência da computação, quanto o mercado contratante lembra que a função do ensino superior é preparar para o mercado de trabalho. Eu posso criar assim, análise de dados de Longman.
que ninguém sabe o que isso significa também. Então a escolha dos cursos tem a ver com essas duas coisas. Agora, se você pega a descrição, eu sugiro que todo mundo pegue o curso que fez e entre lá, Diretriz Curricular Nacional do curso de qualquer um. Está tudo disponível, tá? Você vai ver que tem coisa muito atual ali. As competências são atuais. O problema não é o nome do curso e nem o que o MEC exige. O problema é como desdobrar isso num projeto pedagógico, acadêmico, que entregue no que a atualidade precisa. Fica todo mundo reproduzindo o que todo mundo já fez, né? Tá, você está falando muito dessas carreiras mais técnicas que exigem, de fato, né, um conhecimento também técnico e que exige delas, né, uma especialização em fórmulas já pré-concebidas, em metodologias comprovadas. Nas áreas não tão técnicas, e cada vez mais, as empresas estão olhando muito mais o perfil, a capacidade de resolver problemas, a estrutura de pensamento da pessoa do que, de fato, o currículo dela, né? Essa é uma percepção que eu tenho e que, na minha empresa, fala-se muito, né, desse tipo de contratação. Você vê isso como uma tendência, né, no curto, médio, longo prazo, algo assim que bacana você ter um bom currículo formal, mas, para além disso, soft skills e a sua habilidade de resolver problemas vai ser um diferencial tão ou até maior do que da sua formação tradicional. Cara, não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Até porque eu e você já tivemos equipes de todos os tipos, tamanhos, jeitos e tal. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui já liderou, já foi liderado, participou de projetos. E a gente sabe que, no final das contas, o que faz a diferença no sucesso de um projeto, de uma iniciativa, é 90% o conteúdo comportamental, ou seja, a forma como a gente se relaciona, trabalha em time, tem resiliência, o nosso senso ético de propósito, capacidade de articular, influenciar, enfim, todas aquelas coisas muito mais ligadas à forma como eu me comporto. Por que a transição ela leva um tempo, né? Porque existiu um tempo que ter o conhecimento tinha um valor infinitamente maior do que tem hoje. Ser dono do conhecimento. Por quê? Porque, cara, não tinha informação. Você queria uma informação, você tinha que ir numa biblioteca, pegar uma Barça, procurar, virar. Era inacessível a informação. Hoje, com a informação disponível, é mais importante o metaconhecimento. O que eu estou chamando disso, né? Saber aonde pesquisar, como pesquisar, para quem perguntar, como procurar, como curar, como priorizar, como estruturar um grande volume de informações numa conclusão. Então, o metaconhecimento passa a ser mais importante do que o conhecimento em si. Né? E eu acho que a gente está nessa transição. E, óbvio, as competências comportamentais, porque nós somos relacionais e a questão da articulação é super importante. Então, mas nesse ponto relacional né, transpondo para os dias de hoje, eu sempre tenho refletido, né, sobre as pessoas que são recém-contratadas numa empresa. 2 meses atrás, entra um cara na empresa. Como é que esse cara vai conseguir provar a que veio se ele não vai conseguir se relacionar? Se ele não vai conseguir mostrar os valores éticos numa telepresença, se ele não vai conseguir demonstrar a sociabilidade dele ou a habilidade de construir alianças, não vai circular nos corredores da empresa para desenvolver esse tipo de coisa. Como é que você acha que esses novos profissionais que estão entrando agora no mercado, nesse contexto de também trabalho híbrido, devem se posicionar para serem notados? Porque o cara pode ser contratado no Piauí para trabalhar numa empresa em São Paulo, na telepresença, na videoconferência, criou uma excelente impressão, gostei do cara, mas esse cara vai precisar construir alianças, esse cara vai precisar, de fato, mostrar que veio. Como é que esses caras vão fazer isso? Eu acho que são várias perguntas numa pergunta só, mas acho que a primeira coisa, assim, quanto mais repertório a pessoa conseguir demonstrar que ela tem, tá? Na sua existência digital mesmo, né? Então, assim, como é que você constrói a tua presença digital? Porque isso vai ser cada vez mais acessado, né? A forma como a pessoa te percebe vai ser uma combinação da sua presença digital, da sua imagem digital e da sua presença e imagem física, né? As duas coisas na qual você tem a oportunidade de olhar para a pessoa, conversar, construir e tal. Então, acho que a primeira coisa é começar a cuidar mais da sua presença digital. Certo? Diz a imagem digital, tudo, nas redes sociais, suas pegadas digitais. Suas pegadas digitais, que conteúdo você consome, o que você comenta, porque tudo isso já acontece e acontecerá cada vez mais
ser organizado num formato de metadados que vão ser analisados e processados, enfim. Então, acho que começar a cuidar disso desde já, né? Intencionalmente, ter uma presença digital uma presença digital que reflita aquilo que você quer contar sobre você, né? Que partes da sua identidade pessoal e profissional você quer que apareçam para as pessoas, né? Porque ajudam a construir esse lastro comportamental, esse lastro de resultados, de coisas que você já fez e já realizou. Não é trivial fazer isso, né? E aí, eu acho que as pessoas também, no momento de entrevista, no momento de um projeto de trabalharem juntas, elas dizem muito pouco a que vieram, assim, elas não controlam muito a sua própria narrativa, né? Então, as pessoas vão numa entrevista de emprego, elas assumem uma atitude super passiva, elas ficam esperando as perguntas acontecerem, né? Eu sempre dou esse seguinte conselho, eu falo assim, olha, qual é o melhor que eu posso contar sobre mim, né? Se eu fosse fazer um trailer do filme da minha carreira, o que não pode faltar nesse trailer? Porque as pessoas vão ficar com vontade de ver o filme inteiro. Quanto melhor o trailer, mais vontade a gente tem de ver o filme, não é? Aí você faz uma lista disso. Eu não posso deixar de falar que eu fui, estou falando aqui, de estagiária CEO da Companhia de Talentos em 10 anos. Eu acho que isso tem que estar no trailer da minha carreira, né? Então você lista lá 4 ou 5 coisas do trailer da sua carreira. Se na entrevista, naquele momento de seleção, a entrevistadora, você não conseguiu com o entrevistador falar desses pontos, cara, busca essa oportunidade, entendeu? Fala, tem uma coisa que você não me perguntou que eu gostaria. Então, tem mais protagonismo também nesse momento. Agora, se você não tem clareza de o que tem que estar no trailer do filme da sua carreira, você não consegue controlar a narrativa, né? E expor aquela parte de você que você quer que o outro conheça. Era por aí a resposta? Assim, ok, quando você está numa entrevista e você, nessa entrevista, precisa dar ao entrevistador justamente esse filme todo que você gostaria de contar. Mas, como você bem falou, a forma como a pessoa se posiciona nas redes sociais também dá pistas fundamentais para que o recrutador saiba com quem que ele está falando. Antes, as pessoas tinham que acreditar no que o entrevistado falava. Sim. Hoje, o entrevistado, né, é bom falar até menos do que deveria, porque ele pode ser trucado a depender de como a pesquisa for feita. Então, você tem hoje ferramentas que apoiam, né, um processo de recrutamento e seleção para que ele seja cada vez mais assertivo. Uma coisa que eu já até te perguntei isso no passado, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que existe uma profusão de informações, você está usando o termo metadados, né, por aí, para que você faça um screening da vida do cidadão que você quer contratar. Por que cargas d'água o RH ainda insiste no formato tradicional de currículo que tem que ser enviado para que a pré-seleção seja feita? Cara, você quer me botar em maus lençóis, né? Você quer me complicar aqui, né? Eu acho isso um absurdo. Me manda o seu currículo. Como assim? Dá um Google no meu nome. Eu acho que um pouco é hábito, é falta de pensar diferente, é de ter ideias inovadoras, originais e tal. Uma vez eu estava muito interessante, eu morei nos Estados Unidos, como você sabe, e quando eu morei nos Estados Unidos na década de 90, um dia eu estava lá assistindo o futebol de crianças, né? Porque é muito comum, né? Futebol, soccer, o nosso futebol, com o público, com a criançadinha. E aí eu lembro que na década de 90 eu estava lá e aquele monte de crianças jogando futebol, todo mundo jogando futebol, a molecada. Eu falei, cara, um dia este país será campeão do mundo de futebol, né? 25 anos se passaram e isso não aconteceu. Eu voltei lá e aí na época eu era muito amiga, um super amigo meu jogava futebol e depois virou técnico de futebol. E aí tô eu lá sentada com o pai desse amigo e falei, me conta uma coisa, lembra 25 anos atrás que eu achava que um dia e tal, por que isso não aconteceu? E ele virou para mim e falou assim, porque o futebol perde, presta atenção no que eu vou falar, os melhores atletas para outros esportes que pagam melhor, basquete, beisebol, futebol americano. É um pouco do que acontece com o RH, né? O RH perde os melhores atletas para áreas que pagam melhor. Banking, finanças, tech, marketing. Então, eu acho que falta mesmo uma massa crítica de gente de RH com capacidade de inovar, pensar além, pensar diferente. Mas está mudando, viu? Estou muito otimista assim, com as pessoas que eu tenho conhecido nas áreas de RH, gerentes da base, coordenadores, analistas, que eu acho que estão vindo com uma cabeça muito transformadora, muito nova. Estou bem feliz assim, com o que eu tenho visto. E, para além da cabeça transformadora e nova, como é que a tecnologia está, de fato, ajudando o RH a recrutar melhor?
Putz, muito, Fábio, em todos os jeitos que você pode imaginar. Para só... Oi. Desculpa, outra interrupção aqui. Eu acho que as HR Techs, né, que são as empresas, as startups de tecnologia, elas fazem dois papéis. Eu acho que elas oferecem soluções e ferramentas que estão mais estruturadas, e isso dá mais apetite para as áreas de RH, que têm atletas melhores hoje, né? Assumirem risco, pilotarem, experimentarem. Acho que isso tem ajudado muito. E eu acho que o segundo ponto é acessando mesmo um monte de dados e informações que estão disponíveis e organizando de um jeito que dê confiabilidade, tanto para o candidato quanto para quem está recrutando, selecionando. Então, eu acho que melhorou muito, tem muita coisa boa e vai ficar melhor ainda, porque no final das contas, acaba sendo um negócio de longo prazo, né? Você precisa contratar, vamos dizer assim, um candidato 100% ou majoritariamente usando informações e dados, ver se dá certo essa contratação, se não dá, ver se ele performa ou não, se ele tem fit na cultura, enfim, tem todo um ciclo que precisa acontecer, que não é de um ano para o outro, né? Também, não é de um mês para o outro. Mas, de verdade, assim, eu tenho visto avanços impressionantes. Agora, também tudo depende, de novo, da qualidade do dado, né? A análise do dado depende da qualidade do dado. Então, a gente tem que também fazer a nossa parte, né, como profissionais, de melhorar a qualidade do dado que a gente deixa por aí, que a gente coloca nas plataformas, enfim, para que o uso seja bom. E você falou de pessoas novas com uma mentalidade nova. Você acha que isso é geracional, comportamental ou os dois? Você vê pessoas mais velhas, bem mais velhas, reformulando a forma como elas pensam e agem cada vez mais? Você vê isso? Eu vejo mais do que eu via antes, né? Eu acho que o jovem gosta de novo, porque quando a gente era jovem, a gente adorava coisa nova também, né? A gente não nasceu... Você sendo jovem. Continua sendo jovem. Não, acho que mas assim, inovação, ou seja, apetite para o novo, também está no nosso, essa palavra que eu adoro, no nosso zeitgeist, né? No espírito do nosso tempo. É bacana ser inovador, é contemporâneo, que eu quero dizer. Né? Então, muita gente que tinha muita resistência, que não queria, às vezes não faz nem por gosto, nem porque é da geração e nem porque é da idade. Faz porque entende que isso é relevante e importante. Né? E às vezes, muitas vezes, dependendo da indústria que você está, você sabe disso melhor do que eu, é sobrevivência. Porque assim, se não se rever, se mudar, inovar num ritmo mais rápido, simplesmente desaparece da noite para o dia, né, do mercado. Exato. Voltando um pouco para a educação, né? E assim, de novo, eu acho que são temas que estão umbilicalmente ligados, né? Carreira e educação. Eu leio muito e sonho muito com o dia em que a gente vai, de fato, poder ter uma educação individualizada, com os algoritmos jogando a nosso favor, com a inteligência artificial ajudando a direcionar, né, os nossos interesses, os testes, né, cada vez mais sofisticados, apontando o caminho que a gente deveria seguir. Quão distante a gente está dessa realidade? Muito. Muito. Eu não conheço ninguém... o nome técnico para isso, assim, tem gente que chama de ensino personalizado, alguns chamam de ensino customizado, outros falam de ensino adaptativo, né? Que é a lógica de que o ensino é adaptado para a minha necessidade de aprendizagem individual. Eu acho que a gente está muito longe disso sistemicamente, ou seja, de ter sistemas educacionais que funcionem dessa maneira tão personalizada ou adaptada. No entanto, eu acho que algumas frentes avançaram. Então, por exemplo, quando você pega ensino de coisas orientada para provas e testes, então preparatórios para Enem, por exemplo, que são perguntas em teste, no formato de teste, que tem resposta certa e resposta errada, que tem alternativa correta, que o conteúdo já está organizado de uma forma mais tagueada, ou seja, está tudo mais classificado, é possível. Então, tem muita coisa boa de ensino adaptativo preparando para a prova do Enem, por exemplo, né? Agora, quando eu vejo isso, eu não conheço hoje um modelo que sistemicamente funciona bem ensino adaptativo. Agora, se alguém souber e quiser me indicar, vou adorar conhecer. Eu nunca vi. Acho que a gente está muito, muito, muito longe disso ainda. Até porque, Fábio, boa para isso, você precisa ter o quê? Muito dado. Né? Para você ter dado, você precisa ter interface digital. É muito difícil coletar dados sem interface digital. E se boa parte do ensino
acontece ainda de maneira presencial, né? E de maneira no livro, com o professor. Como é que a gente coleta esses dados na quantidade que você precisa coletar, na qualidade que precisa coletar, para de fato oferecer algo que vai ensinar aquele indivíduo Fábio, aquela indivíduo Maíra. Então, eu acho que uma coisa meio que vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Agora, eu acho que a gente começa a ter, então, por exemplo, tem um exemplo ótimo, Descomplica, eu acho que é um ótimo exemplo brasileiro, uma empresa de educação, medtech de muitos anos e tal, que eu adoro. Eles estão fazendo coisas incríveis com customização de aprendizagem e, principalmente, com entender o comportamento de aprendizagem. Então, vou dar um exemplo. Você está assistindo um vídeo e você pode ir reagindo, né? Curtir, não curtir e tal. Então, eles têm muita coleta de dados. Aí um monte de gente não curtiu um trechinho de uma aula. Eles vão lá entender por quê. Aí o professor fez um comentário homofóbico, vou imaginar. Eles, na hora, volta para regravar a aula. Então, eles têm uma capacidade de customizando o conteúdo para aquela audiência, porque tem muito dado. Agora, é uma plataforma 100% digital. Como vai fazer isso na sala de aula? Com um professor para 30 alunos ensinando o relevo do Brasil na lousa? É meio impossível, né? Então, acho que uma coisa vem junto com a outra. Não é o que eu queria ouvir, mas eu entendi. Mas a resposta que eu tenho. Eu não perderei as esperanças. Eu acho que, Sim. de fato, assim, a revolução do ensino ela está na individualização. Por mais que você tente, né, buscar formas de standardizar processos e de trazer cada vez mais qualidade no ensino, enquanto a gente não tiver... Quando a gente tiver consciência, obviamente, as crianças tiverem um pouco mais de maturidade, mas a liberalidade de escolher o que, né, trilhas você quer seguir, a gente vai, acho que, continuar ficando gente muito frustrada no mundo. Isso aí, concordo. Mas enfim, indo um pouco além, falando de tecnologia. Eu li um estudo da McKinsey recentemente, falava sobre a robotização das funções mais operacionais. E aí ele ia um pouco adiante, ele fazia um gráfico, eu não tenho os números de cabeça aqui, mas ele mostrava assim, o número de robôs por 100 mil habitantes em diversos países e como é que isso evoluiu ao longo do tempo. E aí virou clichê, todo mundo fala, máquina, o homem, aquela história que desde da Revolução Industrial, né, você tem o receio de que a máquina um dia finalmente substituirá o homem e vai dar desemprego em massa, etc. e tal, que eu não concordo, tenho uma visão super otimista em relação a isso, já dei muita palestra, gravei muito vídeo sobre o assunto. Mas como é que você vê a evolução das máquinas, dos robôs no mercado de trabalho tradicional? Isso é algo que deveria preocupar alguém neste momento, nos próximos 10 anos, ou ainda é ficção científica? Não, não acho que é ficção científica. Eu acho que os robôs, assim como os ciborgues, já estão entre nós, né? Assim como eu sou praticamente um ciborgue, né? Você usa lente, eu uso óculos, eu tenho pino na mão. Então, assim, o futuro não chega de repente, gente. Ele vai chegando aos poucos, assim, né? Quando a gente vê, ele está aqui. Então, eu acho que é importante ter essa consciência. Todo o nosso trabalho hoje já é amparado por robôs e feito por robôs também. Talvez não tenha forma do robô que a nossa imaginação tem. O que é o Excel, se não um robô de fazer conta? O que é a Siri, se não um robô que é um assistente pessoal? O que é a Alexa, se não um robô que você... Tudo isso já é robô, já muda. A gente usa Excel há quanto tempo, né? Para fazer. Você confia mais na conta do Excel ou na sua que você faz no papel? Eu confio mais na do Excel, né? Então assim, tudo isso já existe, já está aí. Agora, como a gente sempre fala, a velocidade disso é muito maior. Agora, o que eu acho que é game changer nessa história, de fato, é a inteligência artificial. Eu acho que isso é a única coisa que muda o jogo completamente. Porque aí você começa a ter um robô que não só já faz isso hoje, nos auxilia, mas passa a poder, enfim, fazer boa parte daquilo que a gente faz. Eu acho que isso é novo, né? E eu acho que a gente ainda também não está com clareza do como lidar com tudo isso, né? De novo, falta discussão e não é discussão técnica, porque a tecnologia vai continuar avançando, ela é unstoppable, né? Eu acho que é uma discussão filosófica, ética, eu acho que tem ainda isso para acontecer. Então, eu acho que todo mundo que for pensar sobre isso tem que pensar. Eu parto do princípio que sim, o meu trabalho um dia pode ser, ou parte dele pode ser substituído por inteligência artificial. Então, eu trabalho para ser o melhor ser humano que eu puder em todos os aspectos, nem sempre eu consigo, mas eu tento, né? E principalmente tendo estar participando e interessado em discussões que discutam a questão da fronteira ética do desenvolvimento da inteligência artificial, que eu acho que é a discussão relevante nesse assunto.
né? Porque a tecnologia, cara, a gente pode querer isso, querer aquilo, ela vai se desenvolver no ritmo e na direção que ela se desenvolver, né? Eu achei legal esse ponto que você colocou, a inteligência artificial como game changer. Eu concordo, eu advogo isso já há muito tempo, a empresa que eu trabalho mais fala sobre isso do que qualquer outra coisa. Mas em relação aos robôs substituindo os homens, eu sempre costumo dizer que não são os robôs que vão substituir os homens. São os homens que usam inteligência artificial nos seus trabalhos que vão substituir os homens que não usam inteligência artificial no seu dia a dia. Assim, é um a bom nossa jeito de ver também. de adotar a tecnologia ao nosso favor vai ser, ou já é, o nosso maior diferencial competitivo. Quem segue, né, nesse movimento negacionista e não, achando que vai ser substituído por um robô, ele vai ser substituído sim. Muitos, né, que se tem funções mais operacionais por robôs e outros por pessoas que usam tecnologia a seu favor e a favor dos resultados que apresentam. Sim. E no final, assim, o fato da gente ter alguns países estarem mais ameaçados do que outros, né? Porque tem, por exemplo, uma força de trabalho menos educada, como é o nosso caso, por exemplo, né? Uma força de trabalho menos educada, fica mais preocupado com isso. Pô, isso não tem nada a ver com a inteligência artificial, isso é um problema de educação, é outro problema, né? Não adianta também culpar, sabe? Acho que tem a gente também tem que não pode demonizar o negócio, né? Então o mundo vai acabar por causa da inteligência artificial. Não, também não é assim, né? Então por isso que eu acho que a discussão ela é muito mais a que vale a pena, a ética, a filosófica de limite, ritmo. Tá bom, como é que eu caso um projeto de país de adoção de inteligência artificial com um projeto educacional que preparem as pessoas para essa realidade? De novo, é uma discussão, a responsabilidade é de quem, né? E como é que a gente lida com... Porque cara, tecnologia, não adianta querer pôr freio, ela vai se desenvolver, é do mundo, né? A tradição do mundo é mudar, como eu gosto de dizer. Maíra, tem uma pergunta aqui do canal Reflexões do Dia, e a gente está falando muito do empregado se renovar, o funcionário precisa se renovar, precisa aprender, precisa crescer, precisa pensar, né, em outras dimensões. E o empregador? A pergunta aparentemente remete assim, a uma crítica que se tem em relação ao empregador. O que ele precisa fazer para mim, mais ainda, né? Eu acho que se não sei se modernizar é a palavra, né? Mas se educar para essa nova realidade. Eu acho, inclusive, que se a gente tiver que dividir desse jeito, né, empregado e empregador, que eu também já acho que é uma lógica que vale a pena pensar se esse é o melhor organização, mas vamos imaginar que seja, eu acho que o empregado fez um trabalho melhor de se adaptar, por exemplo, nesse cenário de Covid, do que o empregador. Por incrível que pareça, os indivíduos fizeram um trabalho melhor do que as organizações, os empregadores, né? E é um contrassenso, né? Mas eu acho que foi feito um trabalho melhor nessa reação. Agora, se todas as organizações estão... Eu entendo a elite, né? A elite, para mim, não é a elite financeira só, é a elite intelectual, a elite que lidera, a elite que decide, né? E eu acho que a gente vai cair numa discussão que para poder se adaptar, né, a esse novo mundo que está vindo, tem uma coisa que é muito difícil de sobreviver num mundo mais democrático, num mundo mais horizontal, que é o excesso de privilégio. Né? E eu não estou falando do privilégio de raça, só do privilégio financeiro, estou falando de tudo aquilo que torna a minha vida muito mais fácil. Né? E eu acho que a gente teve a oportunidade, nós, elite, porque somos, inclusive, quem está acessando a internet agora, mandando uma pergunta com Wi-Fi em casa, pertence à elite do país. Né? Então assim, nós temos que fazer essa reflexão também, certo? A gente vai evoluir na medida que a gente estiver disposto a abrir mão dos nossos privilégios. Esse é o ritmo do avanço. Então, eu deixaria essa reflexão para quem é liderança, quem é elite intelectual, financeira, decisória do Brasil. Assim, eu estou disposta a abrir mão do privilégio, porque esse vai ser o ritmo do avanço que a gente vai fazer como país. Acho que eu nem sei quem falou isso, mas assim, você mede a força de um país pelo tamanho da sua classe média e pela potência da sua classe média. A gente olha para o Brasil e fala, bom, então tá osso, né? Porque a desigualdade social aumentando cada vez mais, enfim. Então, acho que essa é a reflexão que eu faço nesse sentido. Isso é um debate que dá pano para manga para mais umas 5 lives aí, não vou nem entrar nele. Eu vou, mas adoro, e acho assim que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que esse inconformismo é que vai promover as principais mudanças que a gente precisa impulsionar no nosso país. De fato, o comodismo, que é o que infelizmente impera na nossa classe média, nos nossos líderes, boa parte deles, é o que faz com que a gente esteja nessa situação difícil de avançar. Posso deixar? Tem mais pergunta? Posso deixar um último recado?
Por favor. Faltam 5 minutos e a gente... Não, é 1 minuto. Uma amiga minha é vegana, né? E aí eu sou super, você sabe, eu adoro comer carne, sou super carnívora. E aí ela virou para mim e falou assim, ela estava me falando sobre veganismo e tal. Aí eu virei para ela assim, cara, eu nunca vou ser vegana, né? Eu não aguento não comer carne. Aí ela falou assim, você nunca vai ser vegana, mas você pode ser mais vegana do que você é, né? É verdade, eu posso fazer a segunda sem carne, por exemplo, né? Eu posso fazer. Então, eu acho que nessa discussão, né? Então, assim, pô, eu nunca vou ser uma pessoa 100% tecnológica. Seja um pouco mais tecnológico do que você é, né? Eu nunca vou ser um triatleta. Tá bom, mas faz uma caminhada. Então, eu acho que essa pandemia também, comportamentalmente, para a gente, tem sido assim, cara, fazer um pouco, abrir mão de um pouco de privilégio, reciclar um pouco mais, comer um pouco menos de carne, né, consumir do pequeno, comprar do pequeno empreendedor. Se fizer um pouquinho, cara, qualquer um pouquinho é muita coisa. Né? Se todo mundo começar a se mobilizar mais no espírito do tempo do futuro, assim, em linha, né, com o que o futuro está apontando. Oxalá que essa seja uma das principais lições que essa pandemia vai deixar para a gente, né? Uma mente mais generosa, uma capacidade maior de acolher as pessoas. Eu sempre digo que essa é uma era que vai levar em consideração alguns componentes, né, do nosso comportamento e que vão impulsionar a gente ou não. Uma delas é criatividade, a outra é agilidade, a forma como a gente avança nos temas que foram propostos para a gente, o que a gente se propõe a avançar, e outras são as emoções. Então, assim, compreender as emoções, externar as nossas emoções, mostrar empatia para as pessoas com as quais a gente se relaciona, vão ser diferenciais fundamentais, principalmente na liderança das empresas. Né? No passado, você tinha que ir lá ver o chefe, bater o cartão e metas, e a pressão aqui, a pressão ali. Hoje acontece isso, os filhos entram na sala enquanto os pais estão falando, você está comendo antes da live, eu vou precisar sair para resolver algum problema, meu cachorro está latindo, arranhando a porta, então, assim, você começa a entrar na vida das pessoas. E esse ingresso, né, que é propiciado por esse momento que a gente está vivendo, tende a aproximar mais as pessoas e fazer com que a gente se interesse mais pelo próximo. E talvez, né, esse comportamento possa ser, não sei se radicalmente alterado, mas as pessoas acho que vão se importar mais com as outras. A empatia vai impulsionar, acho que, mudanças sociais importantes no nosso e em diversos outros países. Que bom, tomara, para isso que a gente torce e trabalha, né? Nós somos, né? Somos. Copo meio cheio. Total. E eu acho que é dessa forma que a gente vai, de fato, mudar com responsabilidade. Você falou muito de ética, né? Eu sou, cara, assim, um grande entusiasta de um trabalho de desenvolvimento tecnológico com base na ética. Né? Quando a gente fala, como é que a inteligência artificial, como é que eu vou garantir que a inteligência artificial está me trazendo insights positivos ou insights que são críveis com base no desenvolvimento por meio da ética, né? E a ética passa a ser hoje tem empresas que estão contratando Chief Ethical Officers, né? Os caras responsáveis. Pra você ter ideia, o modelo comportamental da UTech, né? Ou seja, as competências comportamentais que a gente vai desenvolver número 1, ética, né? Número 2, inovação, certo? Tem que ter, né? A gente fala muito de liderança, né? Da gente conseguir liderar, o pensamento de liderança mais amplo e resiliência para a gente se adaptar e responder e tal. Então, esses são esses 4 tempos. Eu costumo dizer que tecnologia, né, é o mais perto que existe de magia, né? E aí, como em magia, tem magia branca, magia negra. Você tem que escolher que lado da força você quer estar. Né? Usar a tecnologia branca, tecnologia para o impacto, para a transformação, para fazer coisas boas para as pessoas e para o mundo, né? Boa, legal. Muito bom. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigada, eu que agradeço. Vamos depois retomar alguns outros assuntos que eu queria aprofundar com você. Próxima vez que a gente se encontrar, a gente fala sobre isso. Pessoal, essa foi a 10ª live do Brasil País Digital. É um movimento social que já tem 4 anos aí na estrada. Nosso movimento é 100% digital e o objetivo principal dele é contribuir para que a gente transforme o nosso país num Brasil mais digital e menos desigual. A gente acredita no poder democratizante da informação, da tecnologia, a gente compartilha muita informação, mostrando os benefícios e, às vezes, até alguns malefícios ou riscos que a tecnologia pode trazer para o usuário final, para todos aqueles que fazem uso dela. Então, se liguem nos nossos canais. A gente tem o site brasilpaisdigital.com.br, mas predominantemente
né? A informação fresquinha está sempre no Facebook, no Instagram, agora no YouTube, a gente está impulsionando esse canal. Toda semana, todas as quintas, às 18 horas, a gente tem uma live aqui para vocês. Então, participem, se inscrevam no canal, compartilhem e valeu, gente. Até a próxima semana. Má, brigadíssimo. Valeu, obrigada, muito obrigada, adorei. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.